Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 19 de abril, nós vamos meditar de 1 Crônicas, do capítulo 14 ao capítulo 16, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 14, nós vamos falar do palácio e da família do grande rei Davi. Irão era rei de Tiro, né? E enviou Davi mensageiros com madeira de cedro, pedreiros, carpinteiros, para lhe construir um palácio. E Davi compreendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e exaltado o seu reino por causa do seu povo Israel. Em Jerusalém, Davi tomou para si outras mulheres, que lhe deram mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos de Davi que nasceram já em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupalete, Nogã, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. E aí, ainda, né, você vê que essa questão da amizade de Davi com Irão vai ser uma amizade tão sólida, tão bem construída, de respeito, admiração e também de aliança comercial, que isso vai refletir também lá no reinado de Salomão, né? Salomão vai dar continuidade aos acordos comerciais que Davi iniciou, né, com Irão, rei de Tiro. E agora, quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Porém, foi informado disso e Davi saiu para enfrentá-lo. Os filisteus chegaram e invadiram o vale de Refaim. Então Davi perguntou ao Senhor: devo sair em luta contra os filisteus? Tu entregarás ele nas minhas mãos? E o Senhor respondeu: sim. Vá, pois, eu certamente os entregarei nas tuas mãos. É bonito, né? Ver esse relacionamento de Davi. Ele era guerreiro. Uma vez que os filisteus se levantaram e vieram para a guerra, era muito simples ele juntar todos os seus homens e ir para a guerra, né? Ora, os filisteus os estavam chamando para a guerra, mas não. Mesmo assim, ele consulta o Senhor. Então Davi e os soldados foram a Baal-Perazim e ali derrotaram os filisteus. Davi exclamou: por meu intermédio Deus interrompeu no meio dos meus inimigos com uma violenta inundação, né? E aquele lugar vai ser chamado Baal-Perazim, né? Porque os filisteus haviam deixado seus ídolos ali e Davi ordenou que tudo fosse queimado. E aí, pouco tempo depois, nós vamos ver que os filisteus voltam a invadir esse vale. Mais uma vez, Davi vai consultar ao Senhor, perguntando se ele deveria. E nós vamos ver que Davi fez como Deus ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer, né? E no capítulo 15, nós vamos ver os preparativos para transportar a arca. Isso está escrito lá em 1 Samuel 6, né? Então, por exemplo, Davi derrotando os filisteus está em 1 Samuel 5. E os preparativos do transporte da arca. Então, nós já vimos que já tinha tido uma tentativa e tinha sido frustrante. Culminou com a morte de Uzá. Falamos disso ontem. Então agora Davi vai buscar, sim, vai fazer o transporte desta arca, mas observando aquilo que Deus já tinha determinado através de Moisés. Olha só, Davi construiu várias casas para si na sua cidade, e aí ele fala, né? Que ele armou uma tenda especial para receber a arca e em seguida ordenou: ninguém a não ser os levitas
levará a arca de Deus. O Senhor os escolheu para encarregarem e carregarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Olha só, antes ele mandou fazer um carro de boi novo. A arca não podia ser transportada em carro de boi. Agora sim, da maneira correta. Então Deus tem as formas dele. E não é porque a gente de repente quer fazer um carro de boi, algo melhor, de última geração, para agradar a Deus, que é o correto. Deus, ele age de acordo com os seus princípios, com a sua vontade. Cabe a nós, buscarmos saber qual é a vontade de Deus para aquilo e cumpri-lo. Olha só, então ele vai convocar todo Israel para ir a Jerusalém a fim de trazer a arca, Esses é o número dos descendentes de Arão e os levitas convocados. E aí nós temos da clã, da família, dos Coate, 120. Seu chefe era Uriel. Das clãs do Merari, 220, o seu chefe era Asaías. Da clã de Gerson era 130 e o seu chefe era Joel. Dos descendentes de Elifá, 200 e o seu chefe era Semaías. Dos descendentes de Hebron, 80 e o seu chefe era Eliel. Dos descendentes de Uziel, 112 e o seu chefe era Aminadab, Então já está aqui todo mundo convocado, os sacerdotes, Zadok e Abiatar, também os chefes dos levitas, todo mundo naquela expectativa. Vamos trazer a arca do Senhor, E aí ele vai falar, trazer um discurso sobre aquele momento, tão difícil que eles passaram, onde eles vivenciaram a ira do Senhor. Ele fala um pouquinho que a ira do Senhor irrompeu contra nós na primeira vez, Porque não foram vocês, os levitas, que levaram a arca. Não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-la. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram a fim de trazer a Jerusalém a arca do Senhor. Desde Israel, os levitas carregaram a arca do Senhor sobre os ombros, usando varas presas a ela, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então a gente está vendo aqui todo a busca lá no Pentateuco, como Deus tinha ordenado. E eu fico observando que quantas vezes o tempo vai passando e nós queremos atualizar, o modus operandi do Senhor, Nós queremos fazer do nosso jeito. E esse texto nos ensina que mesmo tendo passado tanto tempo, modernizado talvez tanta coisa ali, não é? Deus ainda tinha para si que a arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas, Ele separou uma tribo para fazer isso, Então ele separou um povo para cuidar especificamente disso. E ele espera que nós consideremos os mandamentos, as leis do Senhor, Mesmo que o tempo tenha passado, como fiel, como atual, como íntegra nos nossos procedimentos. E aí a arca é levada a Jerusalém. Então Davi, que era a autoridade de Israel, os generais dos exércitos foram à casa de Obed-edom a fim de trazer a arca da aliança do Senhor para Jerusalém com grande celebração. Como Deus havia claramente ajudado os levitas, enquanto carregavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram sacrifício de novilhos, 7 carneiros. Davi vestia um manto de linho fino, assim como os levitas carregavam, a arca, os músicos, e dirigentes do canto. Também vestia Davi um colete sacerdotal. Assim todo Israel trouxe a arca da aliança do Senhor com gritos de alegria, som de trombeta, corneta, símbolo, harpas, liras. Enquanto a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, vai ter o episódio, sabe de quem? Mical,
esposa de Davi, filha de Saul. E ela recrimina o rei Davi pela sua forma de portar. Não era jeito de rei se portar no meio do povo, dançando e cantando, não, tenha modos, rei Davi. Este era o conceito de Mical, né? E aí nós vamos ver, ela encheu-se de desprezo pelo rei, e duro foi o julgamento de Deus sobre Mical. Ela se tornou estéril, ela não pôde ser mãe, né? Imagina a amargura do coração de Mical. Então, nós vimos o poder do julgamento, né? A palavra diz que nós não devemos julgar uma outra pessoa pela sua atitude. Deus não nos deu o direito de julgar ninguém, né? Ele fala, tira o argueiro do teu olho, não ligue para o argueiro do olho do teu irmão, tome cuidado com o que você vive, não com o que vive o seu irmão, né? E aqui a gente vê esse exemplo triste na família de Davi, né? Sua própria esposa. E aí eles, no capítulo 16, eles trouxeram a arca, colocaram dentro da tenda, Davi, né, que tinha feito todos esses preparativos, e foi grande os holocaustos oferecidos, as ofertas. Davi abençoou o povo em nome do Senhor, está aqui no capítulo 16, versículo 2, cada homem e mulher deu pão, bolo de tâmara, bolo de passas, foi um banquete, uma grande festa, né? E nomeou os levitas para servirem a arca do Senhor e invocarem a bênção dele, né? Louvarem ao Senhor. E toda essa organização que Davi faz vai ser utilizada por Salomão, né? Então nós podemos ver aqui que Davi já está marcando um novo tempo, um tempo de uma nação que adora o Senhor, um tempo de uma nação que prioriza a presença do Senhor. E aí tem um cântico de Davi, que a Crônicas fala, né? Naquele dia Davi encarregou Asaf e seus parentes levitas a louvarem com ações de graça ao Senhor. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome e anunciem entre os povos que ele tem feito. Cante a ele, cantem louvores a ele, falem a todas as suas maravilhas, exultem em seu santo nome. Alegre-se todos os que buscam o Senhor, busque ao Senhor e a sua força, busque a sua presença todo o tempo. Lembre-se das maravilhas que ele fez e dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Que Davi está falando, olha, haja gratidão no seu dia, todos os dias haja gratidão e louvor ao Deus eterno, né? É a aliança que ele fez com Abraão, o juramento que fez a Isaac, ele confirmou para Jacó o seu decreto. O povo de Israel, como aliança sem fim, darei a vocês a terra de Canaã, como porção da sua herança, né? E aí ele vai continuando, lembrando a história e dizendo ao povo, né? Sejam gratos a Deus, louvem ao Senhor, né? Deem ao Senhor glória, sabe por quê? Porque ele merece, está declarado aqui no capítulo 16, versículo 29, né? Alegre-se os céus, exultem a terra, 31, deem graças ao Senhor porque ele é bom e o seu amor dura para sempre, tá no 34, né? E aí nós vamos ver por fim o culto de Jerusalém em Gibeon. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos que a gratidão seja um estilo de vida. Todos os dias, ao acordarmos e ao dormirmos, sejamos gratos a Ti por toda a Tua misericórdia, a Tua salvação, as Tuas mãos estendidas, Papai, todo o ensino que o Senhor nos traz durante o nosso dia, tudo vem de Ti, e a Ti é dado a glória e a honra. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.